A gente vai falar da saúde da boca. Você não só ouviu falar, mas sentiu bem o nascimento dos seus dentes do siso, não é não? Nossa boca é composta por 32 dentes, entre eles os 4 sisos. Eles são os últimos dentes a se formarem, por isso nem sempre encontram espaço suficiente para sua erupção, o que pode trazer alguns problemas indesejáveis para a saúde bucal. Para falar sobre isso, a gente conversa com o cirurgião bucomaxilofacial e implantonista Dr. Paulo Tadeu. Seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor! Boa tarde! Boa tarde, Adriane. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado por nos receber mais uma vez. Eu que agradeço, doutor. Estamos aqui tentar ajudar o povo, sanar algumas dúvidas, né? Exatamente. Sobre esse mito que é o dente de siso, né? O dente do juízo, que todo mundo tem receio, fala assim, será que eu preciso tirar? Será que eu não preciso tirar? Doutor, antes dessa pergunta polêmica, uma coisa que eu acho bem interessante é a gente saber procurar um cirurgião, porque nem todo cirurgião dentista é especializado na extração do siso, né, doutor? Exatamente. Assim como a gente procura o oftalmologista para ver os olhos, o ortopedista para os ossos, no médico especialista, tem o dentista especializado em cirurgia. Geralmente, na graduação, o dentista não sai com uma formação plena para fazer cirurgias de siso, principalmente aqueles mais complicados, né? O que a gente sempre fala é que você tem que saber cuidar das intercorrências que você pode ter, entendeu? Então existe um nível de dificuldade um pouco maior em alguns dentes de siso, e caso ocorra alguma intercorrência, você tem que saber lidar com aquilo. O cirurgião bucomaxilofacial, ele é treinado para aquilo. É um curso que a gente acaba a faculdade, faz mais 3 anos de residência em hospital, depois fazer mais especialização. Então você vive diariamente essas situações, o que te dá muita segurança para poder fazer esses procedimentos. Doutor, agora a polêmica, dente do siso, todo mundo tem e todo mundo precisa tirar? Olha, quase todo mundo tem. Em que caso não tem, doutor? Existem alguns casos que as pessoas já não estão nascendo com siso. Vamos pensar que talvez seja uma evolução da espécie, vamos pensar assim, né? Pelo menos ali, né, doutor? Pois é, então existem alguns pacientes que não nascem, ou se nascem com alguns, não nascem com todos. Olha que interessante. Agora, na outro lado, existem pessoas que nascem com muitos. Eu operei uma paciente que tinha 7 dentes de sisos. Como isso? Como isso acontece, Ela doutor? tinha os 4 normais e mais 3. Uau! A gente chama distomolares, são supranumerários, dentes a mais que nasceram. Nossa! Né? Então, tem gente que tem dente de menos, tem gente que tem os 4, que é o mais comum, e tem gente que tem dentes a mais, né? E o extrair ou não esse dente depende da situação que ele se encontra, né? A gente tem que lembrar que nós, brasileiros, somos um povo miscigenado. Nós somos uma mistura de europeus, com africanos, com índios, e essa mistura toda saiu brasileiro. Uns mais loirinhos, uns mais escurinhos, uns mais morenos, mas todos brasileiros. E essa miscigenação, de certa forma, tem feito pessoas com dentes grandes e arcadas pequenas. É o que a gente mais encontra. Então, por exemplo, se ele nasceu, mas ele não tem o espaço, tudo é uma questão de espaço? Exatamente, isso já é uma indicação. E como é que a gente sabe que a gente não tem espaço? Como, doutor? Principalmente porque às vezes ele tenta nascer, como não tem o espaço, ou ele nasce só um pouquinho, e aí começa a ficar com aquela gengiva por cima, ele parcialmente exposto. E por mais boa vontade que a pessoa tem, ela não vai conseguir higienizar esse dente, ele vai começar a inflamar, vai ter inflamações recorrentes, né? Eu tô vendo o desenho ali, é exatamente aquilo que eu estava falando, tá vendo? Ele não tinha todo o espaço para nascer, nasceu parcialmente. Então você imagina o alimento, a placa bacteriana que vai lá naquela parte de trás, com essa gengiva por cima, você não vai ter condições de higienizar. Isso vai criar uma inflamação recorrente, que é o único jeito de você acabar com isso é removendo o dente por la falta de espaço. Que interessante. Né? Há situações também, né, porque tem pessoas que falam assim, mas e se eu não tirar o dente?
assim, tem algum problema, doutor? Então, a gente tem observado que esses dentes têm uma tendência a formar alguns cistos. Olha isso. E como Imagina acontece, quando o doutor? dente não erupciona, Aham. a gente tem aquela camada sobre o esmalte do dente, sobre a parte da coroa do dente, que é a parte que forma o dente, entendeu? Então são células muito primitivas e são células que proliferam ali o esmalte. Uma vez que elas não erupcionam, às vezes ela perde o controle um pouco e começa a desenvolver tecido epitelial, tecidos, e aquilo vai ampliando e forma um cisto. Então, além de você ter que tirar o siso, você tem que tirar o cisto também. Cisto também. E há situações onde ele está numa posição tal que ele começa a empurrar o dente da frente. Ele pode atrapalhar o paciente, se for fazer uma ortodontia, na movimentação dos dentes, ou ele pode acabar comendo a raiz do da frente. Né? Tem até uma ilustração que a gente está vendo ali. Ele nasce e era como se o dente de trás, o último molar, fosse um dente de leite e ele está vindo comendo o dente. Aí você perde o dente de siso e o dente da frente. Nossa. Que não tem como recuperar uma vez que ele nasça e invada o outro dente, né? Isso é fácil da gente saber porque isso geralmente causa muita dor, causa um desconforto muito grande e o paciente acaba nos procurando, né? E é possível, doutor, a gente, por exemplo, sei lá, com uma radiografia, principalmente quando vai usar aparelho, a gente faz muitas. Exatamente. É possível a gente já identificar naquele momento como vai vir o nosso dente, se vai precisar extrair ou não? Já é possível sim, né? Olha, uma radiografias que eu tô pondo ali, algumas posições dos dentes totalmente desfavoráveis, tá vendo? Ó? Olha como ele avançou no outro dente. Nossa, é mesmo. Né? Tá por É legal cima. ficar vendo essas imagens. E essa imagem especial, eu vou pedir para parar um pouquinho. Quando a gente fala do bucomaxilo fazer a remoção do dente de siso, é que ele tem toda a expertise para trabalhar, para fazer de uma maneira segura para o paciente. Né? Esse é um caso de uma fratura que tem na mandíbula por tentativa de tirar o terceiro molar, que é o dente de siso. O colega às vezes pode fazer muita força e acaba fraturando a mandíbula. E não é força. É jeito, é técnica cirúrgica, né? O dente não sai na marra. Boa, doutor, já tem perguntinhas. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui, ó. Vocês são demais, viu? Obrigado, mandem mais perguntas aí, forma que a gente ajuda a gente a construir um Santa Receita, tá bom? E você sabe fazer muito bem isso aí, bora ver. Ana Maria Cruz, de Passos, aqui em Minas Gerais, ó. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, Ana. Meu maxilar está doendo muito quando abro a boca para comer. Sinto que está inchado e diferente do outro lado. Quero saber se pode ter relação com o siso. Obrigado pela pergunta, Ana. Não, obrigado pela pergunta. Pode sim. Né? Muitas vezes o dente de siso cria um processo inflamatório e você acaba desviando a sua mordida para não morder em cima daquele processo inflamatório. Aquilo é dolorido, aquilo fica inchado e aí você começa a deslocar a sua mandíbula. Isso pode causar não só dor na região, como dor nas articulações também, pela movimentação. Vamos dizer, a mordida da pessoa fica errada. E isso né? independe da idade, né, doutor? Porque a gente pensa que, por exemplo, extrair o siso logo depois dos 20, 30 anos, de repente eu posso extrair ele com mais idade também. Pode acontecer? Sim, sim. Imagina que quanto mais cedo eu tirar o dente de siso, uma vez diagnosticado que eu não vou ter espaço, que há necessidade de extrair, com um paciente com 15, 16, 17 anos, na maioria das vezes ainda não formou toda a raiz. Então, a gente há de imaginar que é mais fácil de tirar, o pós-operatório é mais favorável, né? Porque o dente ainda não formou a raiz toda. Já lá nos seus 25, 30, a raiz está totalmente formada. Então, ao invés de eu tirar uma coisa pequena, eu vou tirar uma estrutura muito maior que vai causar um impacto muito maior. Uma cirurgia acaba sendo um pouco mais traumática. Boa, mais perguntinhas. Mais perguntinhas para o doutor, vamos ver aqui, ó. Silvana de São Paulo, boa tarde, Abi e Léo. Vocês alegram minhas tardes, até mesmo no dia nublado. Ô, Silvana, obrigado pelo carinho, viu? Meu filho tem 22 anos e um siso inferior deitou. A dentista e bucomaxilo aconselharam.
fazer só acompanhamento, pois se extrair pode haver parestesia. É a melhor opção? Obrigado, Silvana, pela pergunta. E aí, Vamos lá, isso é uma verdade. A gente está, em algumas situações, principalmente nos dentes inferiores, com o dente ficar muito próximo do feixe vástico nervoso. Nós temos um nervinho que corre toda a mandíbula, que inerva os dentes, né? Inerva o lábio, o queixo, toda a mucosa na parte de fora aqui. E se você lesionar esse nervo durante a extração, você vai criar uma parestesia. Você perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade. Por isso que, em certo caso, quando o dente está muito próximo, alguns bucomaxilos têm técnicas para poder extrair e outros preferem não arriscar e só fazer acompanhamento. De cara, eu posso falar o seguinte: nós temos hoje instrumentos e equipamentos que ajudam na proteção desse dente, do nervo, né? Por exemplo, nós fazemos a maioria das nossas cirurgias com um sistema de ultrassom chamado piezo. E ele corta o dente, corta o ossinho em volta para mim poder tirar o dente. Porém, se eu passar na minha mão, na língua, na bochecha do paciente, ele não corta. Ela só tem poder de cortar no osso ou no dente. Então, caso eu encoste no nervo, ele não vai conseguir cortar, porque não oferece resistência. Então, isso é uma segurança a mais para a gente fazer. E há situações onde nós fazemos as exodontia, que são as extrações do siso no consultório, situações mais favoráveis, situações que não envolvem muito o lance do nervo, e há situações onde a gente faz em ambiente hospitalar. Quando é uma cirurgia mais complicada. Exatamente. Olha, semana passada mesmo nós fizemos extrações de siso no hospital, porque estava muito, muito próximo do nervo. Só que o dente também já estava muito próximo do dente da frente, podendo já começar a criar uma lesão no dente da frente, pode destruir o dente da frente. Então, assim, tinha toda a indicação para extrair, mas com esses riscos todos. Mas, como eu te falei, tem técnicas para fazer isso para que você prevenir de ter uma intercorrência desfavorável. Nossa, em tecnologia é incrível, hein, doutor? Né? A tecnologia ajuda bastante a gente. Eu acabei de comentar com os colegas, por exemplo, o caso dos implantes. Hoje há robôs que fazem implante. Estão trabalhando muito nisso no Japão. Os robôs fazem os implantes dentários. Então eu falei, vamos fazer os implantes, quem faz implante, antes que os robôs venham fazer pela gente, né? Por favor, né, doutor? Tem mais perguntinhas. Vamos lá. Aqui, ó, doutor, sempre, que ele fala de uma maneira tão legal. Vamos ver aqui, ó. Tamires, boa tarde, Abi e Léo. E doutor, tenho 4 dentes do siso para arrancar. Qual o tempo certo para extração? Ô, Tamires, sorte para você, viu, Tamires? Os dentes de sisos, né? Pra gente que é profissional, se eu tirar os 4 dentes de sisos numa sessão só, eu vou te judiar uma vez só e vai resolver. Se eles estiverem em situação muito favorável, a gente pode tirar os 4. Mas há situações onde eles não estão tão favoráveis, não é um caso de hospital, nada disso, mas é um caso que a gente vai ver que vai ter um pouco mais de desgaste do paciente, um pouco mais de dificuldade técnica ali. Aí a gente prefere tirar 2 de um lado só, o de cima e de baixo de um lado. A gente aguarda uns 15 dias para o paciente recuperar bem, depois tira o outro. Porque imagina o seguinte, se é uma cirurgia muito complicada, eu faço dos 2 lados, como é que o paciente vai comer? Né? Então a gente às vezes como eu falo, para nós cirurgiões é independente, eu tirar 4, tirar 2, 1, mas a gente tem que pensar na recuperação do paciente, né? E doutor, as pessoas têm muito medo da hemorragia, né? Falam assim, vai tirar o dente do siso, é perigoso. Tinha muito antigamente quando falava assim, se você estiver doente não vai, se você estiver de tal jeito não pode tirar o dente. Isso acontece. Não comer carne de porco, né? Exato, doutor. Olha, a gente evita tirar dentes que estão muito infeccionados. Tá. Quando eu pego um dente assim, está um pouco exposto, aquela gengiva está super infeccionada, a gente começa a tratar com antibiótico, faz uma higienização mais específica naquela região, deixa o processo inflamatório sair daquela fase aguda, vir para uma fase mais crônica, aí nós fazemos a extração. Para quê? Tudo isso
pelo paciente, para dar um pós-operatório mais satisfatório para o paciente, não deixar ele sofrer no pós-operatório. Mas olha, Abi, hoje é tão tranquila a extração de siso que a maioria dos pacientes a gente tem que falar, pelo amor de Deus, comporte-se, não sai aí querendo comer de tudo, espera um pouco, né? Pra gente poder aí sim sair e liberar o paciente. E o que a gente tem que ter de cuidado depois de uma cirurgia dessa, doutor? Olha, há cirurgias que, quando há principalmente cistos, que acaba tendo um comprometimento muito grande da mandíbula, então vamos pensar, saiu o dente, saiu o cisto e ficou um oco, um vazio naquela região. Aquilo vai se regenerar e vai formar um novo osso naquela região. Se o paciente acabou de fazer a cirurgia, comer uma coisa muito dura, nós temos uma área de fragilidade. Ele pode fraturar a mandíbula comendo, né? Ou comer um torresmo, um pé de moleque, uma coisa mais dura, no que ele morder pode quebrar a mandíbula. Então a gente fala, a alimentação tem que ser mais leve, né? Não pode morder nada exagerado, fazer muita força, mas é temporário, é só até aquele ter uma regeneração daquele tecido ósseo que vai neoformar e vai tomar uma vida normal daí por diante. E quem ainda tem os 4 dentes do siso, higienização total, né, doutor? Senão vai ter que tirar. O pessoal acaba esquecendo o siso um pouco, a escova tem que ir mais para trás. A gente tem pessoas que não precisam extrair o siso, elas chegam pra gente, ela tem um espaço, os sisos estão lá, é um dente normal, né? Na verdade nós chamamos de siso, mas o nome correto seria terceiros molares, porque nós temos os incisivos, o canino, os pré-molares e temos 3 molares, né? Então, para quem tem o dente posicionado, funcionando, não tem nenhuma indicação de extração. Cuidado, minha gente. Cuidado, higienização sempre. Doutor, sempre, o senhor é prevenção maravilhoso. Volte mais vezes, por favor. Venho sim, tira as dúvidas que precisarem, né? Siso realmente é um mito. O que eu deixo para os telespectadores é: procure um cirurgião especialista que tenha conhecimento para fazer isso. Em relação à hemorragia que você falou, nós temos ali vasos sanguíneos importantes que passam naquela região. Então, por isso tem que ter todo o cuidado, toda a destreza para fazer um procedimento bem técnico, causando o menor dano ao paciente para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Com certeza. Você de casa, aproveite para entrar em contato. O telefone é o 12 3125 7844 e tem um WhatsApp também que você pode fazer as perguntas. 12 99620 9244. E se quiser, faz perguntinha lá também, fala com o doutor que ele vai respondendo para vocês. Obrigada, viu? Mais uma vez. Eu agradeço o convite mais uma vez. Espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Desse mito que é o dente de siso. Mas não tão mais mito assim, né? Não tão mais mito. Léo, é com você. Doutor maravilhoso, didático, não é não? Demais. Eu fico aqui impressionado como ele fala, tira todas as nossas dúvidas, até vontade de ir no dentista. Olha que beleza.